Salve, rapaz! Tudo bom com vocês? Seguinte, hoje eu vou estar fazendo a parte 3 do tutorial de como criar um sistema operacional. E nesse tutorial a gente vai criar um sistema de arquivos usando o FAT, que é File Allocation Table, que é um sistema que nos permite criar arquivos e diretórios, né, que são pastas. Então, eu já criei o corpo do nosso bootloader. Agora eu vou explicar um pouco sobre como funciona isso daí para a gente implementar. Tá bom. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um disco, tem um setor, né, que é um pedacinho do disco, né? Temos também os cilindros, que são esses negócios que estão passando por aqui, tá vendo? Temos cabeçotes, entendeu? São 12 no total. Aqui, ó. Um em cima, um embaixo. 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 Isso para ler a parte de cima do disco e a parte de baixo do disco. E aqui tem 6, né? 6 discos. É assim que funciona um HD. Mas também, por outro lado, tem como usar o LBA. O LBA, como vocês veem aqui, é muito mais dividido. Isso porque o LBA, deixa eu mudar de cor aqui, ele, ele é identificado, por exemplo, LBA1. Isso aqui é a mesma coisa que 512 bytes. 512 bytes, que é um setor. Então, LBA 7 é a mesma coisa que 7 setores. Ficou claro? Bem simples, né? Então a gente vai implementar isso agora no nosso sistema operacional. Ok, aqui eu estou no osdev.org, que é um site que vocês vão utilizar bastante para criar sistema operacional, porque ele aborda vários temas, incluindo o FAT, que eu estou agora, né? Aqui tem muita coisa sobre o FAT. Aí é só vocês lerem. Mas, como eu já sei o que a gente vai fazer, então vou direto ao assunto, tá? Eu vou implementar o FAT32, que aqui se você ler, ele vai mostrar que foi introduzido no Windows 95B e Windows 98. Então a gente vai estar utilizando esse mesmo file system. Então, aqui tem alguns requisitos que a gente precisa ter, ó, tá vendo? Tudo isso aqui são requisitos. Ok, então a gente vai começar a implementar o BPB, que é o BIOS Parameter Block. E aqui tem tudo especificado o que você precisa fazer, tamanho em bytes, o offset, até em decimal tem aqui, tá? Aí vocês vão seguir isso aqui. Eu já implementei no meu bootloader e agora só falta implementar algumas coisas. Eu vou colocar aqui embaixo o Extended Boot Record. Aí deixa eu colocar um monte de igual. Coloco aqui boot drive. Aí a gente põe aqui db80h. nt flags. A gente vai botar como db0. Extended boot signature. A gente vai colocar db29h, certo? Volume serial number. A gente vai colocar um valor de assim, ó, um valor de word, né? Volume label é o nosso sistema operacional. Aí eu vou colocar aqui. Como eu criei o Spectre, né, o sistema operacional Spectre, eu vou colocar aqui Spectre.
Só que tem um porém. Aqui tem que ter um espaçamento de entre 11 espaços. Só que aqui, se você ver, eu só preenchi com 7. Então eu tenho que fazer 8, 9, 10, 11. Agora, se eu preencher tudo aqui, ó, marca aqui, ó, 11 selected. Tem que estar assim, tá? Com esse espaçamento. Depois, File System Type. Aí aqui, DB FAT32. Só que precisa ter um espaçamento. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espaços. Então, é isso. Feito isso, vamos agora implementar nosso Bushman, né? Clássico. Primeiramente, a gente vai limpar as interrupções, CLI, né? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui, nada menos que limpa os dados. A gente também vai ter SP7600 e SSAX. Isso aqui configura a stack, tá bom? E depois STI. Depois de concluído, vamos agora ler o diretório raiz, que é o diretório do FAT. O primeiro passo é vir aqui embaixo. Eu vou criar aqui o nosso kernel bin db. Aí a gente vai botar kernel 2 espaços bin. Porque se você ver que se selecionar tudo, vai sobrar 11 selecionados, né? Então tem que ter esse espaçamento aqui. O nome do kernel e o tipo do arquivo. Aí a gente vamos criar aqui um novo arquivo fast32.asm. Aí a gente coloca aqui bits 16. Vamos ler o diretório raiz. Então a gente vai mover aqui EAX 1056. Mover para BX o root dir buffer e chamar o read sector LBA. Aí a gente vai mover para si o root dir buffer. Aí a gente vai declarar o root dir buffer aqui igual 0x8000. Tá, então explicando um pouco desse código aqui. Esse aqui é o LBA do root dir, né, do diretório raiz. Aqui a gente lê o LBA e aqui a gente aponta pro buffer. Então eu vou colocar aqui setup root dir buffer. Vou colocar em inglês a partir de agora, tá? Para ficar mais formal. Vamos fazer o read sector LBA agora, né? Read sector LBA. Aí a gente push A, pop A e hat. Aqui dentro eu vou primeiro criar um DAP para ler os setores, porque a gente precisa ler os setores a partir de agora, tá? Porque se não ler o setor, não vai, a gente vai ficar preso nos 512 bytes. E a gente não quer isso. A gente quer mais. Então, eu vou começar criando o DAP. Vocês podem pesquisar o que é o DAP. Eu não vou entrar muito em assunto, porque o DAP é meio complexo, meio chatinho. Mas ele tem tudo isso aqui, ó. DB, DB, DW, 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 DQ, né? E é só isso. Aí aqui eu vou configurar move word DAP mais 2 64. Isso aqui são os setores que a gente vai ler. Depois a gente vem aqui, coloca DAP mais 4 BX. Esse aqui já é o nosso offset. Aí depois eu vou colocar de novo word DAP mais 6 dessa vez. 6. E colocar ES, que é o segmento. Segment, né? Aí depois a gente vai mover the word pro DAP mais 8.
EAX. Isso aqui é o LBA, tá bom? Aí eu vou mover para si o DAP, mover o DAP para lá. Usar a função agora 0x42 do int, oh meu Deus do céu, int de 0x13. Aí a gente precisa também colocar no DL o boot disk number, né? Aí a gente precisa criar esse boot disk number. Pronto. DB0. Tá bom? Aí a gente vem aqui e põe JC disk error. Aí se for dar o disk error, aí a gente vem dar um CLI e HLT para dar um halt no sistema. Então agora vamos voltar aqui no boot. Vamos vir aqui colocar move boot disk number DL. E aí a gente pula aqui para ler o diretório raiz, certo? Vamos voltar para o FAT32. Vamos agora ler o kernel, né? Encontrar o kernel, já que a gente arrumou o buffer do diretório raiz, né? Então a gente vai colocar aqui find kernel. Deixa eu botar um espacinho. Aí a gente compara o byte do SI com 0. Porque se dá 0, quer dizer que deu erro. Então se for igual, então o kernel não foi encontrado. Kernel not found. Aí a gente vai criar a função kernel not found. Eu vou só dar um CLI e um HLT de novo. E agora eu vou fazer o push C. Push C pop C. Aí aqui dentro a gente coloca aqui o move de kernel bin e o move cx11. Eu vou deixar 11 mesmo assim, não vou colocar em hexadecimal não, para ficar melhor, né, de visualizar. Aí a gente vem, coloca rep cmpsb, que é compare string buffer, certo? Aí ele vai comparar 11, por que 11? Porque aqui, lembra que aqui tem um espaçamento de 11? Então tem que botar aqui. Aí aqui ele vai entender que, ah tá, ele tá dentro do diretório raiz, entendeu? Aí, caso ele encontrou o kernel found, ele vai para essa função. Kernel found. Aí, se ele não encontrou, vamos adicionar o C32 e ir para o find kernel de novo. Vamos descer aqui agora e implementar o find kernel, né? O kernel found, no caso, perdão. Então vamos vir aqui, kernel found. Vamos mover para AX o valor que está em CSI é 0x1A. Isso aqui, esse 0x1A significa o cluster inicial do FAT12 ou 16, tá? Então a gente vai mover aqui pro kernel cluster AX. Já vou implementar ele, tá? Vamos continuar aqui e a gente vai mover para AX o kernel cluster. Aí a gente vem, subtrai AX2, 2 mesmo, tá certo? Aí a gente adiciona AX 1056. Vamos mover para EAX. Porque a gente modificou o AX aqui, AX aqui e AX ali. Tá bom? Então, a gente vai agora mover para BX o kernel segment e mover para ESBX. E depois mover para BX kernel offset.
Aí a gente vem e lê o setor LBA. Aí logo de seguida a gente pode pular pro kernel segment e kernel offset. Aqui já é o nosso kernel, tá? Vamos criar a variável do kernel cluster. Então a gente vem aqui kernel cluster db00. Perdão, é dw. Tá. O bootloader tá completo. Agora vamos compilar o kernel. Então eu tenho que criar aqui kernel, a pasta kernel, criar o arquivo kernel.assembly, né? Vamos colocar bits 16, org, em vez de ser 7C00 vai ser 0000, tá bom? Então é isso. Vou colocar aqui kernel main. Vou fazer o seguinte. Vou definir aqui o modo de vídeo 0x13, né? Esse aqui é o setup mode 13, né? Aí a gente vai imprimir uma letra. Eu vou imprimir V, se deu certo, né? E com a cor verde. 0x10. Aí a gente vai pular pro nada, né? Agora vamos fazer o make, né? Observação. Eu não vou usar o cmdir. Eu vou usar agora o WSL, tá bom? Estou usando o WSL do Ubuntu, tá? Então, vocês podem estar baixando um aí. Eu não vou explicar como funciona, como baixar, instalar, porque vai perder mais tempo ainda. E eu fiz essa mudança porque a gente vai precisar agora do Linux. Então, se você tem o Linux, você deu sorte, porque a gente vai implementar agora. Então, eu vou implementar aqui e criar um arquivo chamado run.bat para eu rodar no meu sistema, no Windows. Que no caso só vai ser necessário o QEMU. Format raw file. Aí eu vou colocar aqui, ó, spectre.img. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui binaries. Uma pasta só para os binários. E agora, eu vou compilar bootloader boot.assembly binaries, que no caso é só fazer cifrão bin boot.bin. Aí agora a gente vem nas mfbin kernel.assembly. Aí vem aqui bin kernel.bin. Tá vendo? Tem que ser kernel.bin porque lembra que a gente botou aqui no bootloader kernel bin, então tem que ser assim, tá? Então, vamos voltar aqui. Compilamos dois dd if igual dev 0 para preencher com 0, tá? Spectre img bs igual 1m e count 128. Isso aqui é o tamanho do nosso arquivo flop, né? Então, esse é o tamanho compatível com o FAT32. Então, por isso que eu vou estar utilizando esse, tá bom? Então, aí eu vou ter que usar o mkfs.fat. Aí eu venho aqui, f32n spectre. Aí eu coloco aqui spectre.img. Aí depois eu venho aqui if bin boot.bin of spectre img. Aí conv no trunk. Pronto. Ele vai copiar o nosso bootloader pro spectre.img, que está formatado para FAT32, tá bom? Aí aqui eu só copio o kernel, ó, mcopy -i spectre.img bin kernel.bin. Aí eu coloco entre aspas, dois pontos, kernel.bin, tá? Então vamos compilar
eu vou vir aqui, terminal, new terminal. Deixa eu criar aqui o Ubuntu. Agora vamos colocar aqui então make.sh. Opa, vamos ver aqui. Ah tá, eu esqueci do mais importante. A gente fez tudo isso aqui no FAT32, só que a gente não incluiu o arquivo. E é importante fazer isso. Então a gente vem aqui, bootloader, FAT32.assembly. Compilei. Ah, o kernel segment e o kernel offset não foram definidos. Isso é porque eu tenho que colocar aqui, ó. Kernel segment 0x 1000. Vai kernel offset. Aí vai ser 000. Vamos ver. Tava dando um erro. Esse erro aqui. Tava dando esse erro aqui e eu não tava sabendo o que era. Porque basicamente eu conferi o FAT32 e o boot. Tava certo. Só que eu esqueci de botar no início o OM Identifier. Aí eu coloco o DB MS-DOS 5.0. Agora eu compilo. Foi. Agora vamos executar aqui, ó. Lembrando que no run.bat eu tinha colocado 2 pontos. Apaga os 2 pontos, tá? Porque também tá errado. É assim mesmo, tá? Você tem que imprimir. Aí você vem, roda o bat e imprimiu aqui, ó, a letra V verde. Só garanta de fazer uma coisa. Vem aqui no seu kernel main e no início ponha CLI. Aí você vai mover para AX CS. Vai mover para DS AX, ES AX, SS AX e SP 0xFFFE. E depois STI. Faça isso, tá? Isso aqui é bem importante, senão não vai funcionar outras coisas que ele vai implementar, tá? Então vou vir aqui no meu WSL. Prontinho. Vou rodar o run.bat. E funcionou. Então é isso. Esse foi a parte 3 do como construir um sistema operacional, tá? Então, o próximo a gente vai fazer coisas bastante legais envolvendo gráficos, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto e fui!